Você sabia que neste exato momento podem existir portas abertas em sua rotina diária que estão permitindo ao inimigo roubar sua paz, enfraquecer sua fé e destruir sua intimidade com Deus? E o pior, você pode nem estar percebendo. Hoje vou revelar as 7 portas mais perigosas. Quero falar hoje sobre algo que toca o coração de cada filho de Deus que caminha nesta terra. Spurgeon, aquele grande pregador que o Senhor levantou para nos ensinar, costumava dizer que o diabo é astuto, mas não criativo. Ele usa as mesmas táticas antigas, apenas disfarçadas com as roupagens do nosso tempo. E há portas, meus queridos, portas sutis que se abrem em nossa rotina diária, permitindo que o adversário entre e perturbe nossa paz, roube nossa alegria e enfraqueça nossa fé. Não estou falando de possessões ou manifestações sobrenaturais espetaculares. Estou falando daquelas brechas silenciosas, daqueles pequenos descuidos que começam inocentes, mas que aos poucos vão criando rachaduras em nosso relacionamento com o Pai. Spurgeon nos alertava constantemente. O inimigo não precisa derrubar toda a muralha de uma vez. Ele trabalha tijolo por tijolo, dia após dia, até que um espaço suficiente seja aberto. Quantos de nós acordamos com as melhores intenções? Planejamos orar, ler a palavra, caminhar em santidade. Mas ao final do dia, nos encontramos exaustos, vazios, perguntando onde foi parar aquela comunhão que tanto desejávamos. A Bíblia nos alerta em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Reparem bem, ciladas astutas. Não são ataques frontais sempre, são armadilhas cuidadosamente colocadas no caminho da nossa rotina. A verdade é que o inimigo conhece nossos horários, nossos hábitos, nossas fragilidades. Ele observa quando estamos mais vulneráveis, e é justamente ali que ele age. Não com trovões e relâmpagos, mas com sussurros sutis, com pequenas tentações que parecem inofensivas, com distrações que roubam minutos preciosos da nossa comunhão com Deus. Hoje, vamos identificar 7 portas específicas que o adversário usa para entrar na vida do crente, mas não vamos apenas identificá-las. Vamos aprender com a sabedoria das Escrituras e com os ensinamentos daqueles que nos precederam na fé, como fechar cada uma dessas portas de forma definitiva. Porque, meus amados, conhecimento sem ação não transforma vidas. A primeira porta que precisamos examinar é a porta da negligência da palavra. Quantos de nós começamos o dia sem sequer abrir as Escrituras? Corremos para o telefone, verificamos mensagens, notícias, redes sociais, mas a Bíblia permanece fechada sobre a mesa. E isso não acontece por falta de amor a Deus, mas por falta de disciplina e compreensão da importância vital dessa prática. Josué 1:8 nos diz: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. A negligência da palavra não é apenas um descuido espiritual. É uma porta escancarada para o engano, para a dúvida, para o esfriamento da fé. Quando deixamos de ler a Bíblia regularmente, perdemos o referencial divino para a nossa vida. Começamos a tomar decisões baseadas apenas em sentimentos, em opiniões humanas, em filosofias do mundo. E o inimigo adora isso. Ele adora quando o crente vive sem fundamento bíblico sólido, porque assim pode moldá-lo conforme sua própria agenda. Mas como fechar essa porta? Primeiro, estabelecendo um compromisso firme e não negociável com a leitura diária das Escrituras. Não precisa ser 1 hora inteira no início. Comece com 15 minutos, mas que sejam 15 minutos sagrados, intocáveis. Escolha o melhor momento do seu dia, quando sua mente está mais alerta, não as sobras do seu cansaço. Segundo, tenha um plano de leitura. Não fique apenas abrindo a Bíblia aleatoriamente. Siga uma ordem, estude livro por livro, capítulo por capítulo. Isso cria consistência e profundidade no seu conhecimento da palavra. E terceiro, não apenas leia, medite, mastigue cada versículo, deixe que ele penetre em sua alma, questione-se sobre como aplicar aquilo em sua vida prática. A segunda porta é a da vida de oração negligenciada.
Irmãos, a oração não é um luxo espiritual para momentos de crise. É o próprio oxigênio da alma. Mas quantos de nós vivemos em constante sufocamento espiritual porque simplesmente não oramos? Fazemos orações rápidas, mecânicas, repetitivas, mas não temos uma vida de oração verdadeira. Jesus nos ensinou em Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. A oração é comunhão íntima com o Pai. É onde derramamos nosso coração, onde recebemos direção, onde somos fortalecidos para enfrentar as batalhas diárias. Quando essa porta está aberta, quando vivemos sem oração, o inimigo tem campo livre para semear ansiedade, medo, confusão. Porque é na oração que recebemos paz. É na oração que discernimos a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. É na oração que encontramos forças para resistir às tentações. Como fechar essa porta? Estabeleça momentos fixos de oração durante o dia. Pela manhã, antes de iniciar suas atividades. Durante o dia, em pequenas pausas. À noite, antes de dormir. Crie o hábito de conversar com Deus sobre tudo. Não apenas sobre problemas, mas também sobre alegrias, sobre gratidão, sobre adoração. E ore com propósito. Interceda por sua família, por sua igreja, por sua nação. Ore pelas autoridades, pelos perdidos, pelos que sofrem. Quanto mais ampla for sua vida de oração, mais você compreenderá o coração de Deus, e menos espaço haverá para o inimigo operar em sua mente e coração. A terceira porta é a da comunhão abandonada. Muitos crentes hoje vivem uma fé solitária, isolada. Não frequentam mais a igreja regularmente. Não participam de grupos de estudo bíblico. Não cultivam relacionamentos profundos com outros irmãos. E isso é perigosíssimo. Hebreus 10:25 nos adverte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O inimigo adora crentes isolados, porque quando você está sozinho, é muito mais fácil ser enganado, desencorajado, derrotado. A comunhão com outros crentes não é opcional. É essencial para a saúde espiritual. É no corpo de Cristo que somos edificados, corrigidos, encorajados e fortalecidos. Quando abandonamos a comunhão, abrimos uma porta gigantesca para o orgulho, para o erro doutrinário, para a frieza espiritual. Começamos a achar que não precisamos de ninguém, que podemos viver nossa fé sozinhos, que somos autossuficientes espiritualmente. Mas isso é uma mentira mortal. Como fechar essa porta? Comprometa-se com uma igreja local saudável. Não seja apenas um visitante dominical. Envolva-se, sirva, construa relacionamentos genuínos. Participe de grupos pequenos onde você pode ser conhecido, onde pode compartilhar suas lutas, onde pode receber e oferecer apoio espiritual. E seja intencional nesses relacionamentos. Não espere que as pessoas venham até você. Tome a iniciativa. Convide irmãos para um café, para uma conversa, para orar juntos. Crie uma rede de comunhão forte ao seu redor, porque você precisará dela nos dias difíceis que virão. Amados, estas são apenas as 3 primeiras portas. Há mais 4 que precisamos examinar, e cada uma delas é crítica. Mas antes de continuarmos, eu quero fazer um convite para você. Se estas palavras têm tocado seu coração, se você percebe que algumas dessas portas estão abertas em sua vida, inscreva-se neste canal. Nós estamos comprometidos em trazer conteúdo que edifica, que fortalece sua fé, que ajuda você a caminhar com sabedoria nestes dias. E há outro recurso que preparamos especialmente para você. No primeiro comentário fixado deste vídeo, você encontrará o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de jornada prática e transformadora que vão ajudá-lo a fechar essas portas de uma vez por todas e a estabelecer uma rotina espiritual sólida e vitoriosa. Não deixe para depois. Sua vida espiritual é urgente demais para ser adiada. A quarta porta que o inimigo usa para entrar na vida do crente é a porta da murmuração e da ingratidão. Irmãos, esta é uma das armas mais antigas e eficazes do adversário. Ele sabe que um coração murmurador é um coração que perdeu a perspectiva da bondade de Deus.
E quando perdemos essa perspectiva, toda a nossa fé começa a desmoronar. Pense no povo de Israel no deserto. Deus os havia libertado do Egito com mão poderosa. Abrira o Mar Vermelho, os alimentava diariamente com maná do céu. Mas o que faziam? Murmuravam. Reclamavam da comida, da água, da liderança de Moisés. E o que aconteceu? Uma geração inteira morreu no deserto sem entrar na terra prometida. Filipenses 2:14 nos exorta: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Isso não é uma sugestão gentil, é um mandamento claro, porque a murmuração não é apenas um hábito irritante. É um pecado que corrompe a alma e abre portas para a incredulidade, para a amargura, para a rebelião contra Deus. Quando você acorda e a primeira coisa que sai da sua boca é uma reclamação sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre as circunstâncias, você está abrindo uma porta. Quando você passa o dia inteiro focando no que está errado, ao invés de no que Deus tem feito de certo, você está convidando o inimigo para sua casa. A murmuração é contagiosa. Ela se espalha como fogo. Um crente murmurador contamina outros ao seu redor. Destrói a atmosfera da família, da igreja, do ambiente de trabalho. E o pior é que muitas vezes nem percebemos que estamos murmurando, porque isso se tornou tão natural, tão parte da nossa rotina, que nem reconhecemos mais. Como fechar essa porta? Desenvolvendo uma disciplina rigorosa de gratidão. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não apenas nas coisas boas, mas em todas as circunstâncias. Comece cada dia listando, seja mentalmente ou no papel, pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples como ter acordado com saúde, ter um teto sobre a cabeça, ter alimento na mesa. Quando você cultiva a gratidão, a murmuração não encontra espaço para crescer. E quando a tentação de reclamar vier, e ela virá, pare imediatamente. Reconheça o que está acontecendo e conscientemente escolha agradecer ao invés de murmurar. Substitua a reclamação por uma declaração de fé. Onde você diria, está muito difícil, diga, Deus está no controle. Onde você diria, nada dá certo, diga, Deus está trabalhando para o meu bem. A quinta porta é a da preguiça espiritual e da falta de propósito. Meus amados, quantos crentes vivem no piloto automático espiritual? Fazem as mesmas coisas da mesma forma, sem paixão, sem fervor, sem um propósito claro do porquê estão aqui na terra. E isso é uma porta larga para o inimigo entrar. Provérbios 6:6-8 nos alerta usando a formiga como exemplo. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. A qual, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante, prepara no verão o seu pão e ajunta na cega o seu mantimento. A formiga trabalha com propósito, com diligência, sem precisar ser constantemente supervisionada. Mas muitos de nós precisamos ser empurrados para orar, forçados para ler a Bíblia, convencidos para servir. Não há fogo interno, não há zelo pela obra de Deus, não há senso de urgência quanto ao reino. Vivemos uma fé morna, confortável, que não incomoda ninguém e não transforma nada. Jesus foi claro em Apocalipse 3:15 e 16, quando disse à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Palavras duras, mas necessárias. A preguiça espiritual não é apenas sobre não fazer coisas. É sobre fazer sem coração, sem propósito, sem entender por que fazemos o que fazemos. É cantar na igreja sem adorar de verdade. É servir sem amor. É dar sem generosidade. É viver uma fé superficial que não penetra nas camadas profundas da nossa existência. Como fechar essa porta? Primeiro, descobrindo seu propósito em Deus. Por que você está aqui? Quais talentos Deus lhe deu? Como você pode usar esses talentos para edificar o reino? Efésios 2:10 nos diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você não existe por acaso. Há um propósito divino para a sua vida. E quando você descobre esse propósito,
Quando você alinha sua rotina com esse chamado, a preguiça perde espaço. Você acorda com motivação, com direção, com um senso de missão que energiza sua alma. Segundo, cultive o fervor espiritual. Romanos 12:11 nos exorta: quanto ao zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervor não é histeria religiosa. É uma paixão santa, um compromisso ardente com as coisas de Deus. É acordar ansioso para orar, empolgado para ler a palavra, desejoso de servir. E esse fervor vem da proximidade com Deus. Quanto mais tempo você passa na presença dele, mais você se apaixona por ele. Quanto mais você conhece seu caráter, suas promessas, sua fidelidade, mais você quer servi-lo com excelência. Não por obrigação, mas por amor genuíno. A sexta porta é a da ansiedade e da preocupação constante. Vivemos numa era de ansiedade epidêmica. As pessoas estão sobrecarregadas de preocupações financeiras, familiares, de saúde, sobre o futuro. E quando o crente vive mergulhado na ansiedade, ele abre uma porta enorme para o inimigo roubar sua paz e sua fé. Jesus foi muito claro em Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele não está dizendo para sermos irresponsáveis. Está nos ensinando a confiar na providência do Pai. A ansiedade é a manifestação prática da falta de confiança em Deus. Quando estamos ansiosos, estamos dizendo, ainda que não verbalmente, que Deus não é capaz de cuidar de nós, que Ele não é suficientemente poderoso ou interessado em nossas necessidades. E isso, meus amados, é uma afronta à fidelidade divina. O inimigo adora crentes ansiosos porque a ansiedade paralisa. Ela impede que você tome decisões sábias, ela turva seu discernimento, ela rouba seu sono, sua alegria, sua saúde. Você começa a viver num ciclo vicioso de preocupação que nunca resolve nada, mas que consome toda a sua energia emocional e espiritual. Como fechar essa porta? Filipenses 4:6-7 nos dá o antídoto perfeito. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A resposta para a ansiedade é a oração carregada de gratidão. Quando você leva suas preocupações a Deus, quando você despeja diante dele tudo o que está em seu coração, mas faz isso com uma postura de gratidão pelas vezes que ele já proveu, algo sobrenatural acontece. A paz que excede todo o entendimento vem sobre você. Essa paz não significa que os problemas desapareceram. Significa que você tem uma confiança profunda de que Deus está no controle, de que Ele cuida de você, de que Ele é fiel para suprir suas necessidades. E quando você tem essa paz, a ansiedade não consegue mais dominar sua mente. Pratique também o que eu chamo de higiene mental bíblica. Filipenses 4:8 continua dizendo: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Controle o que entra na sua mente. Limite o consumo de notícias negativas. Evite conversas tóxicas que só alimentam preocupação. Encha sua mente com a palavra de Deus, com música de adoração, com conteúdos edificantes. O que você alimenta em sua mente determina o nível de ansiedade que você experimentará. A sétima e última porta que o inimigo utiliza para entrar na rotina do crente é a porta do entretenimento não filtrado e do consumo desenfreado de conteúdo mundano. Meus irmãos, esta talvez seja a porta mais sutil e mais perigosa da nossa era. Vivemos num tempo onde temos acesso ilimitado a todo tipo de informação e entretenimento, e muitos de nós não exercemos nenhum discernimento sobre o que permitimos entrar em nossas mentes e corações. Paulo nos adverte em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra conformar aqui significa moldar-se, adaptar-se ao padrão do mundo. E é exatamente isso que acontece quando consumimos indiscriminadamente o que o mundo oferece. Quantas horas por dia você passa diante de uma tela, seja televisão, computador, celular, e o que você está assistindo nessas horas? Quais valores estão sendo transmitidos? Quais comportamentos estão sendo normalizados? Quais pensamentos estão sendo plantados em sua mente? O inimigo não precisa te fazer assistir algo abertamente demoníaco. Ele trabalha de forma gradual, sutil, normalizando aquilo que a palavra condena. Você começa assistindo uma série que parece inocente, mas que aos poucos vai apresentando imoralidade sexual como algo natural e desejável. Vai retratando a mentira, a traição, a ganância como comportamentos aceitáveis. Vai zombando da fé, ridicularizando valores cristãos, dessensibilizando você para o pecado. E no final, você nem percebe que sua mente foi sendo moldada, que seu padrão moral foi sendo rebaixado, que sua sensibilidade espiritual foi sendo embotada. O mesmo acontece com músicas, com livros, com as pessoas que você segue nas redes sociais, com os podcasts que você ouve. Tudo isso está formando sua cosmovisão, influenciando suas escolhas, moldando seu caráter. 1 Coríntios 15:33 nos alerta: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você se cerca de conteúdo corrupto, sua mente será corrompida. Como fechar essa porta? Primeiro, faça um inventário sincero do que você consome. Pegue uma semana e anote tudo o que você assiste, lê, ouve. No final da semana, revise essa lista e pergunte-se honestamente: isso está me aproximando de Deus ou me afastando? Isso está edificando meu caráter ou destruindo? Isso está alinhado com os valores bíblicos ou contradiz? E então, tome decisões radicais. Cancele assinaturas de plataformas que só oferecem conteúdo que contamina sua mente. Deixe de seguir perfis em redes sociais que promovem valores contrários à palavra. Pare de ouvir músicas que exaltam promiscuidade, violência, materialismo. Isso não é legalismo. Isso é sabedoria. Isso é proteger o jardim da sua mente. Segundo, substitua o conteúdo ruim por conteúdo edificante. Salmos 1 e 2 diz que o homem bem-aventurado tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Encha sua mente com sermões ungidos, com música de adoração verdadeira, com livros que fortalecem sua fé, com podcasts que ensinam a palavra com profundidade. Quanto mais você se alimenta do que é santo, menos apetite você terá pelo que é profano. É como mudar sua dieta física. No início você sente falta do açúcar, da gordura, do fast food, mas depois que seu corpo se acostuma com o alimento saudável, você perde o desejo pelo que fazia mal. O mesmo acontece espiritualmente. E terceiro, estabeleça limites de tempo. Mesmo conteúdo bom, se consumido em excesso, pode se tornar um problema. Se você passa 6 horas por dia assistindo sermões, mas não ora, não lê a Bíblia, não serve, não evangeliza, há um desequilíbrio. A vida cristã não é para ser vivida apenas consumindo, mas também produzindo frutos, servindo, edificando outros. Agora, permita-me falar sobre algo crucial que perpassa todas essas 7 portas. Há um fio comum que as une, e esse fio é a falta de vigilância. Jesus nos advertiu em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar significa estar alerta, consciente, atento aos perigos espirituais ao nosso redor. O problema de muitos crentes é que vivem no automático. Não vigiam seus pensamentos, não guardam seu coração, não avaliam constantemente se estão andando no caminho certo. E quando não há vigilância, as portas vão se abrindo uma a uma, quase imperceptivelmente, até que o inimigo já está operando livremente em suas vidas. Provérbios 4:23 nos ordena: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é paranoia espiritual.
É responsabilidade sagrada. Tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você se tornará, flui do seu coração. Se ele estiver contaminado, toda a sua vida estará. Então, como você guarda seu coração? Como você mantém essas 7 portas fechadas? Não é através de esforço humano apenas. É através de uma dependência constante do Espírito Santo. Gálatas 5:16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando você está cheio do Espírito, quando você vive em comunhão íntima com Deus, essas portas permanecem trancadas. Mas essa plenitude do Espírito não é uma experiência única. É um enchimento diário, constante. Você precisa todos os dias buscar a Deus, render-se a Ele, pedir que Ele o encha novamente, porque todos os dias há vazamentos. Todos os dias, as pressões da vida, as tentações, as distrações tentam esvaziar você. E só há uma fonte de reabastecimento: a presença de Deus. Quero compartilhar com vocês algo que mudou minha vida espiritual. Comecei a fazer o que chamo de auditoria espiritual diária. Todo dia, antes de dormir, eu reviso o meu dia diante de Deus. Pergunto a Ele: Senhor, havia alguma dessas portas abertas hoje? Negligenciei a oração? Murmurei ao invés de agradecer? Consumi conteúdo que não honra o Senhor? E quando o Espírito Santo me mostra algo, eu confesso, me arrependo e estabeleço um plano para não repetir no dia seguinte. Isso não é autoflagelação religiosa. É honestidade espiritual. É humildade para reconhecer que somos vulneráveis, que precisamos constantemente nos examinar, que não podemos baixar a guarda. 1 Coríntios 11:31 nos ensina: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando você se autoexamina com sinceridade, você fecha as portas antes que o inimigo entre. Mas há outro elemento essencial: a prestação de contas. Você precisa ter em sua vida pessoas que podem te perguntar as perguntas difíceis. Como está a sua vida de oração? Tem lido a Bíblia consistentemente? O que você anda assistindo? Como está seu coração em relação a Deus? Tiago 5:16 nos instrui: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Não estou falando de fofoca ou exposição pública. Estou falando de ter um irmão ou irmã de confiança, maduro na fé, que tem permissão para entrar na sua vida e te confrontar quando necessário. Alguém que te ama o suficiente para não apenas te bajular, mas para te corrigir quando você estiver se desviando. E finalmente, entenda isto: fechar essas 7 portas não é um evento único, é um estilo de vida. Você não fecha uma vez e pronto. Você precisa manter essas portas fechadas diariamente, através de disciplinas espirituais consistentes, através de vigilância constante, através de dependência total do Espírito Santo. É uma batalha diária, mas é uma batalha que vale a pena lutar. Porque do outro lado dessas portas fechadas está uma vida de liberdade espiritual, de paz profunda, de alegria genuína, de comunhão íntima com Deus. Uma vida onde o inimigo não tem acesso livre para perturbar, roubar e destruir. Uma vida onde você experimenta a plenitude do que Deus preparou para aqueles que o amam e guardam seus caminhos. Irmãos, agora que identificamos as 7 portas e entendemos como fechá-las, precisamos falar sobre algo fundamental: o que acontece quando essas portas permanecem abertas por muito tempo. Porque a verdade é que muitos crentes vivem anos, talvez décadas, com uma ou mais dessas portas escancaradas, e os danos se acumulam de formas que nem sempre são imediatamente visíveis. Quando você deixa a porta da negligência da palavra aberta por anos, algo terrível acontece. Você perde a capacidade de discernir entre verdade e erro. Sua consciência vai sendo cauterizada. Heresias começam a parecer razoáveis. Doutrinas falsas começam a ser atraentes. E você nem percebe que está se afastando da verdade porque não tem mais o padrão bíblico claro em sua mente. Oséias 4:6 declara algo assustador: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A destruição não vem sempre de forma espetacular. Ela vem silenciosamente, através da ignorância espiritual, através do desconhecimento da palavra. E quando você não conhece a palavra,
você se torna presa fácil para todo vento de doutrina, para todo falso mestre, para toda filosofia humanista disfarçada de evangelho. Vejo tantos crentes hoje sendo levados por ensinos que há 20 anos seriam imediatamente rejeitados pela igreja. Mas por que agora são aceitos? Porque gerações inteiras cresceram sem fundamento bíblico sólido. Leem versículos isolados em postagens de redes sociais, mas nunca estudaram um livro da Bíblia inteiro. Conhecem frases bonitas, mas não conhecem a teologia por trás delas. E o resultado é uma igreja fraca, facilmente manipulável, sem coluna vertebral doutrinária. Quando a porta da oração negligenciada permanece aberta, você perde progressivamente a sensibilidade à voz de Deus. Sua vida espiritual se torna mecânica, ritualística. Você vai à igreja, canta as músicas, participa dos cultos, mas não há vida, não há poder, não há comunhão real. É tudo superficial, vazio, religioso no pior sentido da palavra. E o mais trágico é que você pode não perceber. Pode até achar que está tudo bem, porque está cumprindo os rituais externos. Mas Deus vê o coração. Ele sabe quando há intimidade real e quando há apenas performance religiosa. Isaías 1:15 registra a dor de Deus diante de um povo religioso, mas vazio. Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. A comunhão abandonada cria crentes orgulhosos e enganados. Sem a correção amorosa de outros irmãos, sem o espelho que a comunidade proporciona, você começa a acreditar em sua própria versão da realidade. Acha que está crescendo espiritualmente quando está estagnado. Pensa que está certo quando está errado. Imagina que não precisa de ninguém quando, na verdade, está desesperadamente carente de comunhão e orientação. Provérbios 18:1 nos alerta. Quem se isola busca os seus próprios desejos. Insurge-se contra toda sabedoria. O isolamento espiritual não é liberdade, é prisão. É você trancado em sua própria perspectiva limitada, em seus próprios enganos, em suas próprias justificativas para o pecado. E o inimigo adora isso, porque quanto mais isolado você está, mais fácil é te atacar, te enganar, te destruir. A murmuração e ingratidão crônicas transformam você em uma pessoa amarga, difícil de conviver, sempre negativa. Sua família sofre com isso. Seus amigos se afastam. Até mesmo na igreja, as pessoas começam a evitar você, porque sabem que só vai reclamar. E o pior, você se torna cego para as bênçãos de Deus. Pode estar cercado de bondade divina, mas tudo que você vê são problemas, dificuldades, injustiças. A amargura é como um câncer espiritual. Hebreus 12:15 nos adverte: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Repare, a amargura não fica contida em você. Ela transborda e contamina todos ao seu redor. Seus filhos crescem com uma visão distorcida de Deus. Seu cônjuge perde a alegria, sua igreja perde a paz. A preguiça espiritual prolongada resulta em uma vida cristã totalmente estéril. Você não produz frutos, não leva ninguém a Cristo, não discipula, não serve com excelência, não usa seus dons para edificar o corpo. É um peso morto na igreja, ocupando espaço, mas não contribuindo. E no final, quando estiver diante de Cristo, terá que prestar contas de todos os talentos desperdiçados, de todas as oportunidades perdidas. Mateus 25 conta a parábola dos talentos, e o servo que enterrou seu talento recebeu a condenação mais severa. Foi chamado de servo mau e negligente e lançado nas trevas exteriores. Isso deve nos causar um santo temor. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Não podemos viver uma fé medíocre, sem propósito, sem frutos. Há muita coisa em jogo. Há uma eternidade em jogo. A ansiedade crônica destrói não apenas sua paz, mas também sua saúde física, seus relacionamentos, sua capacidade de tomar decisões sábias. Você vive num estado constante de estresse, de tensão, sempre esperando o pior, nunca descansando verdadeiramente. E isso não é a vida abundante que Jesus prometeu.
João 10:10 nos diz que ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Mas como você pode ter vida abundante se está sempre preocupado, sempre ansioso, sempre achando que algo terrível vai acontecer? A ansiedade rouba o presente. Você não consegue desfrutar do hoje porque está obcecado com o amanhã. E, ironicamente, toda essa preocupação não muda nada. Jesus perguntou em Mateus 6:27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A resposta é: ninguém. E, finalmente, o consumo desenfreado de conteúdo mundano molda você à imagem do mundo, ao invés de à imagem de Cristo. Você começa a pensar como o mundo pensa. Seus valores se tornam os valores do mundo. Suas prioridades refletem as prioridades mundanas. E embora você ainda se chame cristão, embora ainda frequente a igreja, sua vida não é distintivamente diferente da vida de um incrédulo. Paulo nos desafia em 2 Coríntios 6:17 e 18. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Separação não significa isolamento social, significa distinção moral e espiritual. Significa viver de forma radicalmente diferente do padrão do mundo. Mas aqui está a boa notícia, meus amados. Não importa há quanto tempo essas portas estejam abertas em sua vida, não é tarde demais para fechá-las. O Evangelho é sobre redenção, sobre restauração, sobre recomeços. Lamentações 3:22 e 23 declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada novo dia é uma oportunidade de começar de novo, de fechar as portas que estavam abertas, de estabelecer novas disciplinas, de buscar a Deus com sinceridade renovada. Não fique paralisado pela culpa do passado. Não fique remoendo os anos perdidos. Deus é especialista em restaurar o tempo que o gafanhoto comeu, como está escrito em Joel 2:25. O que ele espera de você hoje é uma decisão firme, não baseada em emoção passageira, mas em compromisso sólido. A decisão de que a partir de agora, pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, essas 7 portas permanecerão fechadas, que você vigiará constantemente, que você será intencional em sua caminhada espiritual, que você não permitirá mais que o inimigo tenha acesso livre à sua vida. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O próprio Deus está com você. Hebreus 13:5 nos assegura: não te deixarei, nem te desampararei. Ele está comprometido com sua santificação. Ele está trabalhando em você. Filipenses 1:6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus não desiste de você. Não desista de você mesmo. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas espero que este seja apenas o começo de uma nova jornada em sua vida espiritual. Hoje falamos sobre 7 portas que o inimigo usa para entrar na rotina do crente. E mais importante ainda, sobre como fechar cada uma delas de forma definitiva. Não deixe que esta palavra seja apenas mais uma mensagem que você ouviu e esqueceu. Que o Espírito Santo grave em seu coração a urgência de agir, de tomar decisões práticas hoje mesmo. Identifique quais portas estão abertas em sua vida e comece agora a fechá-las, uma por uma, com a ajuda de Deus. Eu quero agradecer do fundo do meu coração por você ter assistido até aqui. Sua busca por crescimento espiritual me encoraja profundamente. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com outros irmãos que precisam ouvir isso e comente abaixo qual dessas portas mais impactou você. E não se esqueça, no primeiro comentário fixado está o link do nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. É uma ferramenta poderosa que vai te ajudar a estabelecer disciplinas espirituais sólidas e duradouras. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Deus abençoe você grandemente.
Até o próximo encontro.